Aleluias, aleluias. Glória a Deus. Fernandão, cara, sempre é bom estar com você aqui, cara. Meu Deus. Central, abre a sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 7. A partir do versículo 11. Aleluia, te louvamos, Jesus. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11. Se alguém não tiver a Bíblia aí do lado, compartilha com teu irmão. Diz aí amém, quem todo mundo achou, amém? Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Repita comigo, Naim. E com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que saía do enterro do filho único de uma viúva, e com ela e uma grande multidão da cidade. Ao vê-la, o Senhor sentiu grande compaixão. Repete comigo, compaixão. Por ela e disse: não chores. Chegando-se, colocou a mão no caixão e, parando os que levavam, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O rapaz assentou-se e começou a falar, e Jesus entregou a sua mãe. E todos ficaram cheios de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda região ao redor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Paizinho querido, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Pai. Eis aqui a minha vida, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, me usa, Jesus, para o louvor da tua glória, Jesus. Ó Pai Deus, o nosso coração está sedento por ouvir a tua voz, sedento, Deus, por ouvir a tua palavra, Espírito Santo. Ó Deus, dribla as minhas emoções, dribla, ó Deus, tudo aquilo que vem do Rodrigo, e que eu seja um canal desobstruído para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Você está aí? Desde o início aqui, a gente tem sido ministrado pelos louvores, pela oração. E eu sinto nessa noite, sabe, um ambiente de milagres, um ambiente da glória de Deus sobre este lugar. E como você vai sair daqui, depende do teu coração. Porque a unção não está no pastor, não está nesse púlpito bonito, não está nas paredes. A unção está na presença do Espírito Santo que está aqui nessa noite. E só você tem a chave que você pode acessar este lugar, amém? Porque o véu do templo se rasgou e você pode acessar os santos dos santos. E a palavra diz que aonde estiver um coração contrito, ele alcança. Aonde estiver um coração quebrantado, ele rasga o céu e ele te alcança nessa noite. Então eu não sei como você chegou aqui, mas ele só veio aqui por causa de mim, por causa de você. Amém? Você entendeu isso? Então eu não sei como você chegou aqui, mas eu posso te dizer que nessa noite, se você quiser, você vai sair daqui transformado, impactado com a tua vitória na mão. Amém? Glória a Deus. A viúva de Naim. Eu avaliando esse texto, eu tentando entender o texto e o contexto dessa mulher. Essa mulher, cara, estava ali enterrando o seu filho, ela já era viúva, segundo enterro dela. Imagina você aqui, quem o Jacaré deve saber muito disso. Aqui é a principal, né, de Carapina. Quantos cortejos fúnebres passa aqui? Não é verdade? Talvez a gente que não vive perto aqui
não tem essa dimensão, mas diariamente, creio eu, que muitos cortejos fúnebres passam por aqui. Agora eu quero que você venha comigo para essa história. Jesus passa em Naim, está em caminho de Naim, e quando ele chega ali, ele se encontra com um cortejo fúnebre. Agora imagina você passando por aqui e se deparando com um cortejo fúnebre. Imagine esse momento que Jesus chega para essa mulher e fala: não chores. Eu e você, querido, o que a gente costuma fazer? Dá um abraço, às vezes a gente fica sem palavras, né? Mas Jesus não. Jesus olhou para aquela mulher e sentiu compaixão dela. E falou: não chores. A morte e a vida. A morte sendo degladiada com a vida. Porque Jesus, Ele é a própria vida. É por isso que eu falei com você aqui no início. Depende de como você vai acessar isso, como você vai chamar a atenção de Jesus. Porque aquela mulher, quando Jesus se deparou com aquela situação, quando Jesus olha para aquela mulher, Jesus falou: não chores. E eu quero te dizer nessa noite, eu não sei o que você está passando, ou o que tem acontecido, mas diante dessa palavra eu quero dizer para você: não chores. Por quê, pastor? Porque Jesus está aqui. Eu não sei o que tem trago tristeza ao teu coração, mas aquele que é a própria vida, aquele que é a própria alegria, está aqui nessa noite. Ele fala para você: filho e filha, não chores. Pastor, mas morreu. Não chores. Pastor, mas eu não vejo solução. Não chores. Pastor, mas eu não vejo saída. Não chores. Porque aquele que é o início, meio e fim, aquele que fez todas as coisas, aquele que fez você, aquele que antes que você pensasse em existir, está aqui nessa noite. Ele diz para você: não chores. Não chora. Agora imagina eu e você se deparando com essa situação, querido, virando para uma pessoa e falar: não chores. A primeira pergunta que eu vou fazer: por que eu não vou chorar? Talvez quando alguém fala isso para você, você fala bem assim: meu Deus, por que eu não vou chorar? E eu venho aqui nessa noite dizer para você: porque Jesus está neste lugar, e Ele está aqui, e Ele veio para falar para você: não chores, não temas, porque eu sou o Deus que trago a vida aonde estava morto. Você recebe isso, amém? Aleluias. Esses primeiros minutos é os momentos mais nervosos, tá? É onde a boca seca e a gente vai beber uma água, que a gente fica nervoso. Quando eu fui tentar entender o texto e o contexto desse texto, essa sociedade aqui em Israel era totalmente patriarcal. E o que era isso? Era um lugar onde a ideia que se passava, o contexto é que a mulher não tinha voz e nem vez. Em que, por exemplo, se uma mulher se casasse, desse à luz a uma menina, ela não era tão bem vista, mas se fosse um menino, era como se ela fosse abençoada por Deus. Porque a ideia que se passava era que as mulheres dependiam do homem naquele momento, sabe? Se ela, por exemplo, essa mulher aqui, dentro desse contexto, ela tinha enterrado o seu esposo. E ela já estava indo ali enterrar o seu único filho. Então, diante daquela situação, além da dor do luto que ela estava sentindo, que já era, eu não sei aqui, hoje eu sou pai, eu consigo dimensionar assim a dor que é de perder um filho. Mas me colocando no lugar dessa mulher aqui, sentindo a dor dela,
sabe, tentando mensurar isso. Hoje, sendo pai, eu consigo sentir a dor dela. Quando eu olho para Ana Clara e vejo, meu Deus, agora, né? Aquela coisinha tão pequenininha que a gente cuida com tanto carinho. E ela vira para mim, ela me abraça e fala bem assim, papai lindo. Eu sei que isso é, sei, só ela que acha, né? Tudo bem. Ela e minha esposa também, Mas, olha para mim. Aquela mulher estava enlutada, deslacerada, e dentro desse contexto, em que depois que ela enterrasse o seu único filho ali, ela ia ser praticamente vista, excluída pela sociedade, vista com maus olhos, e as pessoas iam pensar, aí vai aquela ali que é amaldiçoada por Deus. Imagina você, eu não sei se você já se sentiu assim, constrangido ou de alguma forma rejeitado no ambiente. Eu lembro que quando eu trabalhava ali na Praia do Canto, né? Eu chegava com um carrão assim, muito bacana, que o patrão liberava para me comprar alguma coisa para ele. E aí, quando eu encostava com aquele carrão, as pessoas me tratavam de uma forma, né? Aí quando estava todo sujo, que eu entrava no supermercado, era como se estivesse entrando um mendigo, que eu, tipo assim, eu mexia com planta, com tudo que tinha que mexer, eu mexia, né? Então eu estava todo sujo, dentro de uma BMW. Aí eu encostava ali, quando eu entrava no supermercado, era notório assim as pessoas, né? Mas quando eu saía e entrava no carro, as pessoas, era diferente. Por que eu estou contando isso para você? Isso acontece, faz parte da sociedade. Mas para que você entenda o contexto que essa mulher vivia. Além dela ter perdido o seu esposo, sabe? Além dela agora, ela está indo enterrar o seu único filho. E ainda ela vai ser subjugada pela sociedade como amaldiçoada. Como é aquela palavra quando a gente... Esqueci a palavra. Quando você exclui uma pessoa, como que é? Decepção, rejeição, vai. Desfaz isso, mas ficou mais próximo. Desfaz da pessoa. Era mais ou menos isso que ela estava sentindo. Além da dor do luto, além de estar dilacerada, além de estar doendo muito, aquela mulher ia ter que passar por esse processo. Devido a essa ideia, devido a esse contexto em que essa mulher estava inserida. Agora Jesus chega. Amém? Jesus chega. E quando Jesus chega, tudo muda. Amém? Você está entendendo isso? Quando Jesus chega, meu querido, tudo muda. Jesus olha para aquela mulher e Jesus teve compaixão daquela mulher. E eu vejo assim, sabe, Jesus dizendo para ela nas entrelinhas: calma, acalma o teu coração. É isso que Jesus está dizendo para você nessa noite. Calma, acalma o teu coração. Dos homens, você precisa. Eu sei que você precisa. Nas entrelinhas, o que aquela mulher estava passando na cabeça dela, acabou a minha vida. Eu não sei se você já se deparou com uma situação assim, em que você, em momento de luto, momento de dor, você falou: meu Deus, o que vai ser da minha vida a partir de agora? E quantas coisas Deus te ensinou com isso? E se você está aqui, é porque Ele te sustentou. Eu lembro que quando eu perdi o meu pai, eu falei: meu Deus, o que vai ser da minha vida?
Meu pai era a coluna lá de casa. Meu pai era a pessoa que, mesmo quando tudo dizia que não, ele estava ali firme e forte. E eu vivendo uma vida dissoluta, né? E eu lembro que conheci o Evangelho longe do amor do Pai. Teve uma vez que eu cheguei em casa de madrugada e eu tropecei, até xinguei. Quando eu olhei, era o meu pai ajoelhado. Ele só foi dormir depois que eu cheguei em casa, porque ele estava orando por mim. E aí, depois de um tempo, a ficha não tinha caído. Depois de 6 meses depois, eu fui entender por que Deus recolheu meu pai. Porque enquanto meu pai estava sustentando a coluna, eu não levava uma vida a sério com Deus. Só depois de 6 meses eu pude entender e tomar essa decisão. Eu falei: Jesus, eu preciso tomar a minha decisão. O meu pai tomou a decisão dele. Hoje eu preciso tomar a minha decisão. Eu estou falando para você aqui nessa noite, que talvez tenha se apoiado em alguma situação, tenha se apoiado em alguém e não toma uma decisão. Tome uma decisão. Nós ouvimos aqui a Laísa falar sobre uma jovem, né, que tomou uma decisão, muito jovem, mas que, mesmo sendo escrava, tomou uma decisão de ser canal de bênção, aonde ela poderia simplesmente falar: deixa que eles se virem, tá todo leproso mesmo, bem feito para ele. Mas não, aquela mulher, aquela menina, aquela jovem, mesmo debaixo de sendo ali escrava, ela pôde ser um canal de Deus na vida daquela família. E nós conhecemos a história de Naamã. Amém? Então eu venho aqui para dizer para você nessa noite, é um tempo de nós tomarmos uma decisão. Amém? Você está aí? Num tempo em que esse ano é um tempo que nós estamos orando, estamos determinando um tempo de permanecer. Amém? Queridos, para permanecer nós temos que aprender a lidar com o desânimo. Você está entendendo isso? Para permanecer, você vai entender que você precisa decidir romper com os seus limites, romper com aquelas coisas que te atrapalham, com as pequenas coisas que te travam, para chegar depois e você falar bem assim: eu permaneci e venci. Por quê? É o ano da permanência. As pessoas estão chegando para mim e falam: nossa, pastor, estou tão desanimado. Lógico, querido, é o ano da permanência, você tem que entender isso. Quando você ora por unidade na família, você acha que Deus vai enviar uma injeção de unidade, vai te dar uma injeção de unidade? Não, Ele vai te dar oportunidade para que você exerça a unidade na sua casa. Você está entendendo isso? Nós estamos no ano da permanência. E nós precisamos entender isso, para que depois nós possamos chegar no final da história e falar: eu venci, porque Deus me sustentou. Mas para isso você precisa permanecer. Permaneça. Você vai ser confrontado, mas vai ser ensinado pelo Espírito Santo. Nos momentos mais difíceis, pode ter certeza, Jesus vai estar com você. Lembra disso? Nesse momento mais difícil da minha vida, que eu pensei: meu Deus, o que vai ser da minha vida? Jesus estava comigo me ensinando, e foi Ele que me trouxe a memória, falando: meu filho, eu preciso que você decida. Enquanto seu pai estava aqui, você não decidia. Então, por amor a você e por amor dele, eu precisei recolher para que você pudesse decidir. Então você está entendendo que às vezes o que passou, o que foi para que você crescesse. Você está aí? Amém? O que às vezes essa circunstância te fez crescer, te amadureceu. Através da dor você ficou mais forte. Agora não vai ser qualquer coisinha que te abala. Não é qualquer coisinha que você vai mudar de igreja. Não, cara. Isso é igreja. As indiferenças do meu irmão não servem para me afastar, mas para me aperfeiçoar. Isso é igreja. Isso é família.
Nos momentos mais difíceis, cara, é o momento que você tem, aliás, o momento que você tem que entender, cara. Jesus está querendo me ensinar algo. Essa mulher estava passando um momento tão difícil na vida dela, e ela se encontra com Jesus. Dentro desse contexto, em que ela era a todo momento falado para ela inconscientemente, às vezes, ó, acabou para você. Você perdeu o seu marido, agora está indo enterrar o seu único filho. Sua história acabou. Eu vejo nas entrelinhas, sabe, Deus querendo ensinar para aquela mulher e para aquele povo, porque a palavra do Senhor fala o seguinte, que ia com ela uma grande multidão. Nas entrelinhas, o que aquela mulher tinha na cabeça que era o seguinte: tudo aquilo que eu dependia acabou. Eu dependia do meu esposo, ele morreu. Eu dependia do meu filho, ele faleceu. E agora? O que vai ser da minha vida? Era Jesus falando para ela o seguinte: do seu esposo você precisa, do seu filho eu sei que você o ama, mas de quem você depende é de mim. Você está entendendo isso? Há uma diferença entre essas duas palavras, querido. Entre precisar e depender. Aquela mulher estava inserida dentro desse contexto, e para ela a mensagem que tinha era o seguinte: a minha vida acabou. Acabou a minha história. E ela falava o seguinte: acabou, porque o homem que eu dependia, os homens da minha vida que eu dependia, se foram. Eu quero que você abra aí junto comigo, para que você entenda também. Em Ruth capítulo 1. Eu vou ler rapidamente, só para a gente adiantar o processo aqui. Ruth capítulo 1, anota aí você. Ruth capítulo 1, a partir do versículo 13. A história de Ruth e Noemi. Olha para que você entenda, eu vou ler para que a gente entenda. Esperareis até que se tornassem grandes? Permanecereis sem se casar por causa deles? Não, minhas filhas. Mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porque a mão do Senhor se descarregou contra mim, pelo que levantaram a voz e tornaram a chorar. Então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou a ela. Disse Noemi, a tua cunhada, disse Noemi, a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, volta também com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas para que eu te deixe, e não me obrigues a não te seguir. Aonde quer que fores, eu irei, e aonde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Olha que interessante. Noemi tinha perdido seu marido e os seus 2 filhos. As suas 2 noras que estavam com ela, Orfa e Ruth. Uma decidiu voltar para a sua casa. E a outra, por quê? Olha que interessante, ela falou o quê? A mão de Deus se descarregou contra mim. Você está entendendo isso? A ideia que elas tinham era o seguinte: se eu perdi o meu esposo, perdi os meus filhos, era bem visto, querido, sabe? Naquele tempo, se a mulher gerasse um filho, se era gerada uma filha, não era tão bem visto assim. Olha que interessante. E o que Ruth decide aqui?
Ruth falou: aonde você pisar os seus pés, eu pisarei os meus pés. O seu Deus será o meu Deus. Você está entendendo o contexto que essa mulher vivia? O que Deus está querendo ensinar para nós aqui nessa noite, falar conosco, é o seguinte: eu sei que você precisa do seu emprego, mas de quem você depende é de mim. Eu sei que você precisa do seu esposo, é lógico, mas de quem você depende é de mim. Você está entendendo isso? Mas pastor, o que tem a ver isso com o nosso contexto de hoje? Tudo a ver, querido. Você quer ver? Você, antes de estar empregado, o que você fazia? Você orava, você jejuava. Antes de o culto começar, você estava aqui, cara. O pessoal da recepção nem chegou, você já estava aqui. Lembra disso? Quando você estava passando por um problema terrível, você, meu Deus, você era... Mas foi Deus abrir a porta, você se afastou. Foi você entrar nesse relacionamento que Deus ficou em segundo plano. Você está entendendo isso? Qual a diferença disso? Que nós, hoje, no contexto que nós vivemos, nós trocamos os valores. Esquecemos que nós dependemos de Deus, precisamos das pessoas. Muitas vezes nós trocamos um amigo e colocamos a dependência de vida nele, numa situação, num trabalho. Hoje as pessoas falam assim: ah, pastor, não tenho mais tempo. Porque não trabalho demais, pastor, trabalhando demais. Tem tempo mais para nada. Mas quando não tinha trabalho, o que você fazia? Orava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Estava aqui no culto de sexta-feira. Lembra disso? O que aconteceu? Aconteceu que nós invertemos as coisas. Os valores deste tempo, porque vivia assim numa sociedade patriarcal, hoje acontece a mesma coisa. Hoje você troca um culto por um lanche, por um... Como que fala aí quando a gente sai com os amigos? Como? Um rolê. Ah, não estou bem hoje para ir no culto. Mas quando estava precisando, o que você estava? Arrumado. 1 hora antes do culto. E aí, já começou? Vambora? Culto dos jovens. Meu Deus, estou dentro. Quando que é, Laísa? Me fala já do ano todo, que eu já vou programar, que eu não posso perder. Mas foi abrir a porta do emprego que você não tem mais tempo para Jesus. Foi você começar a namorar que a dependência de Jesus passou. Foi você estar mais tranquilo um pouquinho, para que você inverta os valores, para que nós invertemos os valores. O que eu quero dizer para você nessa noite? Das coisas nós precisamos, mas de quem nós dependemos é dele. Tudo que nós precisamos vem dele. Eu estou aqui nessa noite para te dizer, querido, que é tempo de nós revermos os nossos valores, colocarmos Jesus no centro novamente e declararmos, sabe, o que Jesus estava falando para essa sociedade, estava falando para essa mulher. Você precisa das coisas, mas de quem você depende é de mim. Eu sei que você precisa dos seus amigos, mas se eles te deixarem, se eles te traírem, eu sou teu amigo fiel. Eu não vou te abandonar. Quando tudo estiver ruim, pode ter certeza, eu vou estar do teu lado. Você já se sentiu constrangido com isso? Porque a gente dá motivos reais para que ele nos abandone, para que ele fale bem assim: não, esquece de mim, cara. Mas quando você está naquele momento ali de solidão, sozinho, pensativo, você sente a presença do Espírito Santo falando assim: volta para casa. Você relembra do tempo que você tocava aqui na frente.
Você relembra do tempo que você louvava, do tempo que você estava tão feliz na presença do Senhor. Você fala, poxa, que memória boa. Não, é o Espírito Santo de Deus te trazendo a memória, aquilo que te dá a esperança. É Ele te encontrando lá, cara. Então, nesse tempo que nós vivemos, é muito fácil nós trocarmos o que de fato nós dependemos por aquilo que nós precisamos. É muito fácil nós trocarmos e fazermos essa diferença. E nessa noite eu vim aqui para dizer para você, cara, você precisa do seu casamento, eu sei, mas ora por ele, faça o que você tem que fazer por ele, mas coloca Jesus no centro novamente. Eu sei que você tem sonhos, eu sei que você tem projetos, lógico, todo mundo tem. Mas o mais importante que isso é Jesus ser o seu projeto inicial. É Ele estar no centro da tua vida. Amém? Eu quero que você coloque a mão no teu coração aí nessa noite. Eu quero que você fale para Jesus, para o Espírito Santo nessa noite, o que você tem trocado a presença dEle. Será que Ele está ocupando o primeiro lugar da tua vida? Será que você tem feito também essa confusão? Será que você tem colocado as coisas como de fato você dependesse dessas coisas e não dependesse mais dEle? Será que de fato você perdeu o primeiro amor? Será que você se encontra tão longe que você não sabe nem para onde vai mais? Jesus te chama nessa noite a voltar atrás, a rever as primeiras obras, a de fato entender que você precisa do seu emprego, você precisa pagar as suas contas, você precisa se sustentar. Mas a palavra do Senhor fala que os pássaros dos campos, eles não plantam, mas o Senhor cuida deles. Será que você não é tão precioso quanto eles para Jesus? Será que Jesus não vai cuidar de você como cuida de tudo? Mas de fato nessa noite você precisa rever, nós precisamos rever os nossos conceitos e colocar Jesus de novo aonde Ele deve estar e aonde Ele nunca deveria ter saído, que é no centro do teu coração, é no centro da tua vontade. Será que nessa noite você pode fazer essa oração? Você pode declarar: Jesus, eu quero te colocar de novo no primeiro lugar, Jesus. Eu sei que eu tenho trocado o Senhor por tantas coisas, mas eu sei que tudo que eu preciso está em Ti. Tudo que eu dependo está em Ti, Jesus. Sim, Pai, nós precisamos de Ti, Jesus. Nós dependemos de Ti, Jesus, mais do que tudo, Pai. Nós queremos voltar ao primeiro amor, nós queremos voltar às primeiras obras. Retira do nosso coração tudo aquilo, ó Deus, que tem nos afastado da Tua presença, tudo aquilo que tem esfriado, tudo aquilo, ó Deus, que de alguma forma, ó Deus, nós invertemos os valores. Pai, nós queremos Te colocar de novo, nós queremos Te dar, ó Deus, o senhorio, nós queremos Te honrar com a nossa vida, com a nossa motivação, com tudo que nós temos. Nós queremos, ó Deus, estar no centro da Tua vontade, no centro do Teu coração. Porque, Jesus, Tu és a vida, Tu és tudo que nós precisamos. Ó Deus, se nós precisamos de uma restauração no nosso casamento, é o Senhor que restaura a nossa casa. Se nós precisamos de vida, é o Senhor é a própria vida. Ó Deus, se nós precisamos, ó Deus, ter alegria, o Senhor é a nossa alegria, Jesus. Pai, nós queremos rever as primeiras obras, nós queremos voltar para este lugar. Aleluia, Jesus.